Olá, tudo bem com você? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Eu me chamo Sinara e vou dar continuidade à matéria Perdão. Eu acredito que hoje é talvez o último ou penúltimo, tá? Voltando um pouquinho, eu já estava lembrando, né, de todos os vídeos que eu anotei aqui, todos os vídeos que eu gravei falando sobre perdão. E eu não lembro se em algum desses eu falei, mas vou reforçar aqui, né, sobre as pessoas que eu precisei fazer o caminho de volta e nesse caminho de volta falar com essas pessoas em que eu precisava pedir perdão e também sobre algumas pessoas que eu precisava liberar perdão. Passei também pelo processo de me perdoar, né? Às vezes, a tua grande dificuldade não é perdoar o outro, é se perdoar. Muitas vezes por algum erro do teu passado e achar que aquilo ali te definiu e não tem mais o que fazer. E eu quero te dizer que sim, tudo pode ser transformado, tudo pode ser perdoado quando há arrependimento genuíno. Quando você se arrepende de todo o teu coração, o Senhor é aquele que vai te perdoar, Ele deseja te perdoar. Nós temos acesso à graça. Graça é favor imerecido. Por mais que você não mereça o perdão de Deus, mas Ele te perdoa, porque isso fala sobre Ele, quem Ele é. E sobre todo o sacrifício que Ele já pagou por nós. Então, a graça é isso. É mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo falho, existe um lugar que nós podemos recorrer, que é o trono da graça. E é ali, com o nosso coração voltado, totalmente arrependido. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é algo que me traz um mal naquele momento, mas eu volto a repetir as mesmas coisas, os mesmos erros. Agora, arrependimento, aquilo me dói a tal ponto, me constrange, a tal ponto de não olhar só o que eu causei, mas de olhar o que eu causei na vida de outra pessoa. E acho que o primeiro passo de tudo, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele errou muito, mas ele tinha um coração arrependido, né? E era isso que todas as vezes ele corria, rasgava as vestes, e porque ele tinha um coração arrependido, né? E o Senhor conhecia o coração dele. Então que a gente possa ser. E Davi, ele dizia, né? Eu pequei contra ti. Ele não olhou que ele pecou contra ele mesmo e contra outra pessoa. O primeiro entendimento que ele tinha quando ele se arrependia era: Pai, eu pequei contra ti. Então, que seja esse o nosso primeiro pensamento, de que, como filhos, nós queremos agradar o coração do nosso Pai. Então, tudo que a gente não quer é ferir o coração dele. Então, eu acho que partindo desse entendimento, acho que se torna um pouquinho mais fácil. Mas nós vamos errar, o que importa é que nós temos para onde recorrer. Então, vamos pecar até que a gente canse de pedir perdão. Então vamos lá. Hoje eu quero falar, né, sobre, talvez se eu não tenha falado, mas nesse caminho de volta, né, eu pedi perdão para ex-marido, que foi o pai do meu filho, do meu primeiro casamento, para a mãe dele, que foi a minha ex-sogra, para pai do meu segundo filho, meu pai, minhas irmãs, minha mãe, na época já era falecida, mas eu liberei perdão para ela, para antigos pastores. Então, você está vendo como é um processo? E a gente vai encerrando ciclos, até que você possa estar livre para viver tudo o novo que Deus tem para você. Amém? Então, o que eu vou contar hoje? Hoje eu vou contar, e talvez seja o que foi mais profundo para mim, né? E foi o divisor de águas nisso tudo, que foi quando eu sentei para ter um tempo de mesa com os meus filhos. O meu marido sempre soube toda a minha história, né? Ele participou de todo o meu processo. E os meus filhos não, né? Então, assim, eles
meu marido me conheceu, quando ele me conheceu, eu já tinha errado muito na minha vida, já tinha feito muita coisa errada. Então meu marido sempre soube de tudo, sempre compartilhei com ele. E quando começou meu processo de cura, ele sempre esteve do meu lado. E naquele retiro de 10 dias, esse retiro deu o que render, gente, olha. Também 10 dias imersa, né? Olha, sendo ministrada de manhã, de tarde, de noite. Olha, se você tiver uma oportunidade para um retiro espiritual de cura, de libertação, de 10 dias, vá. Vá porque é libertador, né? Vai com o teu coração aberto para receber tudo que o Senhor tem, através da vida das pessoas que estão lá, né? Então, voltando desse retiro, eu senti uma grande necessidade, eu sabia que era o próprio Espírito Santo trazendo, né, essa vontade de ter chego o tempo de sentar com os meus filhos, né? Acho que antes de contar o meu testemunho, antes de qualquer coisa começar na minha vida, em relação ao meu chamado, ao meu propósito, a minha casa tinha que saber, a minha casa tinha que estar cuidada, a minha casa tinha que me validar. E eu estava vivendo esse processo, sem entender muito bem na época, é aquilo que eu falo, obedeça, mesmo sem entender. E eu fui. Então o Espírito Santo falou comigo, Sinara, prepara tudo porque amanhã você vai... Você já percebeu que comigo é em cima do laço, né? Em cima do laço. Amanhã chegou o tempo. Porque assim, ó, na igreja que eu estava indo, caminhando com algumas mulheres, no Ministério de Cura, né? Eu escutava muitos testemunhos. Eu sentei com a minha família, eu lavei os pés, e eu achava aquilo assim tão maravilhoso, tão libertador, e eu queria já ter feito isso na minha. Só que eu lembro que às vezes que eu pensei em fazer, o Espírito Santo falava para mim, ainda não é tempo. Porque não é simplesmente lavar um pé, não é simplesmente dizer, eu pedi perdão. Não é emoção, gente. Você tem que fazer as coisas com entendimento, você tem que ser primeiro ministrado, aquilo tem que ser trabalhado dentro do teu coração, para que você faça as coisas com consciência. Lembra que eu falei que perdão é uma decisão? Então, assim, eu tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. E quando eu fui ofendida novamente pela mesma pessoa, eu não caí de novo naquilo. Eu não estraguei aquilo que Deus estava fazendo, né? Que eu tinha cometido ali, aquele ato com tanta... que foi intencional, foi com entendimento, né? Não foi de qualquer jeito. Então, é por isso... Sabe, tudo que você está fazendo está fortalecendo você, está te preparando para níveis mais intensos. Então, você não pode estar de qualquer jeito, não pode ser uma emoção que hoje você... hoje é tudo lindo, maravilhoso, a gente chora, se arrepia, se emociona, mas amanhã a vida continua, a realidade está ali e aquela pessoa pode me ofender. E aí, tudo aquilo que foi bonito, emocionante, choro, lágrima, acaba com tudo? Não, né? Nós precisamos ser maduras naquilo que estamos fazendo. Então, demorou quase 3 anos daquele tempo que eu queria sentar com eles na mesa e quando aconteceu de verdade. E o Senhor, Ele vai saber te dizer o tempo certo. Não faça nada porque os outros estão fazendo. Não faça nada porque algo está acontecendo. Não se posicione sem que o Espírito Santo te dê a direção exata. Porque cada um tem o seu tempo, o seu momento. Nós somos uma família, somos um corpo, o corpo de Cristo, mas cada um está vivendo a sua estação e nós precisamos respeitar isso, né? Acho que a diversidade disso é que é maravilhoso. Cada um está vivendo... Tem gente que está vivendo a estação que eu ainda não cheguei. Eu, assim também, estou vivendo uma estação que algumas ainda não viveram e que glória a Deus por isso, porque uma pode ajudar a outra na sua estação, desde que a gente não se sinta... não se compare, não deixe o orgulho falar mais alto, isso é que é cura e é transformador. Então, eu lembro que eu voltei daquele retiro e aí Deus falou, né? Eu quero que você sente com eles amanhã. E amanhã ele falou assim, Sinara, não perca a oportunidade de nada, porque amanhã o céu está aberto sobre a tua casa e talvez você não tenha essa mesma oportunidade. Aquilo foi pesado, porque eu sabia que era a chance que Deus estava me dando de colocar para fora e deixar os meus filhos, a minha casa, debaixo da luz.
tirar tudo que estava debaixo do tapete, trevas. Sinara, por que tu teve que fazer isso? Gente, talvez eu não consiga te explicar detalhadamente. Né? Lembra que eu falo que muitas coisas a gente vai obedecer e vai entender lá na frente. Mas uma das direções que Deus me deu, ele disse, filha, no que eu vou te usar e para onde eu vou te levar, é necessário que você não tenha nada debaixo do tapete. Nada, tudo precisa estar na luz. E aos pouquinhos a gente vai entendendo, né, com o passar dos anos, do tempo, né, hoje o meu livro fala sobre a minha história. E eu não precisei deixar nada de fora, né, porque os meus filhos não sabiam da história. Por exemplo, eu não precisei deixar de fora o abuso, porque um dia eu abri para os meus filhos que eu fui abusada. E eu não precisei deixar a história do Dudu, que eu sei que vai ser uma história que vai libertar muitas mulheres, que vai trazer, sabe, muita clareza. Eu não precisei deixar essa história fora, porque o Dudu, que é uma das partes mais interessadas da história, estava de fora, né? Então, eu entendo isso. Eu sei que não é para tudo e para todos os lugares, para qualquer ambiente que eu estiver, que eu vou ter que contar o meu testemunho. Não, gente. Mas eu acho que o que Deus quis fazer é não deixar a minha boca se calar por medo de nada, por ter o rabo preso em nada, desculpa a expressão, mas essa é verdade, né? Quem já não passou por isso assim? Você tá lá conversando com alguém na tua casa, daqui a pouco chega lá um filho teu, marido, ai, fala baixo porque isso aqui meu marido não sabe, eu falo baixo porque isso aqui meu filho não sabe. Não, hoje eu sou livre. E automaticamente eu libertei minha casa. Né? Eu não fico usando, tem pessoas, né, que... eu não fico usando o meu testemunho para ser o meu propósito de vida. Não, eu quero exaltar o que o Senhor fez na minha vida. É o testemunho de cura, o que Ele pode fazer, o que Ele pode transformar, como é libertador perdoar, como é libertador não se ofender, né? Eu tô trazendo na prática o que a palavra fala. Né, sobre nós sermos uma carta viva, né, o que ele fala do perdão, é princípios, né? Então eu acredito que um dos motivos é esse. Eu acredito que tem muita coisa aí que talvez eu ainda não tenha entendido, mas eu sei que eu vou entender logo. Amém? E aí eu sentei, aí o Senhor falou, eu quero que você sente na mesa com eles e amanhã é o dia. E aí fiquei daquele jeito, como vocês sabem que eu já falei, né? Fico nervosa, ansiosa e acho que um dos momentos mais difíceis foram com os meus filhos, por quê? Porque junto eu tinha um medo de contar a verdade, falar quem a mãe deles, né? Os erros que eu já cometi lá no passado e o que já tinha acontecido comigo, porque eu tinha medo deles não me amarem mais. Pensava assim, meu Deus, se eu contar essas coisas para ele, se eu contar a história do Dudu para ele, eu vou perder toda a minha reputação, a minha autoridade de mãe, eles não vão me amar mais. Era esse o meu grande medo. Eles vão me olhar com outros olhos, eu não vou ser mais a mãe deles, né? E o Senhor falou assim, filha, não importa o que você tenha que passar, o que você tenha que enfrentar, a verdade sempre precisa prevalecer. Ela sempre vai prevalecer. Porque a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E tudo que está nas trevas, tudo que está guardado, tudo que está escondido, está debaixo da autoridade dele. Ele ama que a gente viva escondido numa mentira, né? Por quê? Porque o pai da mentira é ele. E não existe mentirinha e nem mentira grande, nem mentira pequena, mentira é mentira. E é um princípio que a gente precisa restaurar na nossa história, mesmo que nos custe a nossa reputação. Ei, joga a tua reputação no saco do lixo. Deixa, porque a reputação é o que pensam sobre você. Não importa o que pensam sobre você. Obedeça ao Senhor, se importe com o que o Senhor pensa sobre você. O que Ele vai sentir quando vê a filha dele passando por cima de tudo, mas crendo que ele é fiel para cuidar de tudo, dizendo, não, eu vou passar, perca o que tiver que perder, mas eu vou trazer a verdade que prevalece, a verdade que cura, que restaura, que reconcilia.
né, que vai reconciliar a gente. E eu nem sabia que aquilo ali não era para a morte, era para trazer vida, era para a morte do quê? A morte do meu eu, do meu orgulho, da minha justiça própria, da minha reputação, né? Tudo isso. A morte era para isso, mas era para trazer vida e vida e abundância para dentro da minha casa. E gente, foi 2022, fevereiro de 2022. Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho anotado. Então, naquele dia que o Senhor falou para mim, era no outro dia. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para eles e falei assim: meninos, amanhã ninguém sai, amanhã à noite, porque a mãe quer. A gente precisa sentar e conversar. E eu nunca tinha tido uma conversa assim, de vamos sentar e conversar. Eu lembro até que eles ficaram meio preocupados e pensando assim: o que a gente fez? Eles nunca passariam pela cabeça deles assim, o que a minha mãe fez? E eles, pensaram assim, vai ser alguma coisa que a gente fez. E aí, durante todo o dia, o Senhor falou comigo, né? No dia seguinte, ele falou: filha, eu quero que vocês ceiem juntos, tenha lava-pé, eu quero que seja tudo completo, como eu ensinei. Ele falou assim: primeiro eu quero que você sente na mesa. E naquele retiro a gente aprendeu muito sobre o que é pureza, o que é virgindade, né? Nós aprendemos sobre masturbação, né? Essas coisas que a gente não fala muito, que tem muito tabu, e lá foi ministrado muito sobre isso. E sobre pornografia. E o Senhor falou para mim assim: filha, eu quero que você ensine eles na mesa. Eu quero que primeiro você fale, explique para eles o que é pureza, o que é virgindade, o que é masturbação, o que é pornografia, os malefícios que isso causa. Então eu fui anotando. E aí depois você entra, né, no assunto sobre a tua história. E eu falei assim: pai, mas eu começo por onde? Ele assim: filha, começa pelo começo. E ele me deu 3 orientações, ou 2, mas eu vou falar aqui. Ele disse: não culpe ninguém, não justifique, não culpe ninguém e não use a desculpa de maldição hereditária, porque não é mesa de se justificar, é mesa de perdão. E o Luiz Hermínio, o pastor que eu amo, ele fala: quem é bom de se justificar é ruim de arrependimento. Quem muito se justifica é ruim de arrependimento. Então, se você acredita que pedir perdão é dizendo assim: eu quero te pedir perdão, me perdoa porque eu causei isso, mas é por causa daquilo. Ei, pode parar. Se você na tua cabeça passa em algum momento que você vai lá pedir perdão para alguém e você já tem a justificativa que você vai dar, não é perdão de verdade. Você ainda não se arrependeu genuinamente. Porque quando é perdão, quando você se arrepende genuinamente, você não está nem preocupado em dizer quem foi, quem não foi. Ei, eu assumo a responsabilidade, estou aqui, dou a quem doer, sabe? Então, perdão genuíno é isso, é você não justificar. Então Deus naquela hora estava me ensinando. Não vem aqui com maldição hereditária, porque a minha mãe fez tal coisa que passou para mim, que... Não. Então, naquela mesa eu contei sobre a história do Dudu, contei que o pai dele não abandonou a gente, que eu adulterei, né? Contei tudo isso, contei do meu passado e fui contando. Gente, eu chorava tanto. Primeiro, conversei. Aí eu fiz uma pergunta para Deus antes da mesa. Falei: pai, cada filho meu tá numa idade. E eu falei assim: como que eu vou falar sobre pornografia, sobre masturbação numa mesa onde tem 3 meninos com idades diferentes? E o Senhor falou para mim assim: pode ficar tranquila, porque todos já estão preparados para ouvir. Você está entendendo que aqueles 3 anos, né, em que eu fiquei esperando para sentar na mesa com eles, Deus estava preparando todo o ambiente, os corações, estava me preparando para esse momento. Gente, meu Deus, aguarde o tempo certo, porque no tempo certo tudo é perfeito. E aí eu fui, e aí eu comecei a contar, e gente, eu chorava demais. Eu chorava tão arrependida. Gente, eu chorava de soluçar, e meu marido querido, na hora, ele queria me ajudar. Aí ele: não, mas filho, a mãe, eu disse, eu segurei no braço dele assim, falei: amor,
não precisa me justificar, tá? Eu falei, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Só que antes da gente começar, o Senhor pediu, né, para mim fazer uma oração e pediu para mim colocar um louvor. E o louvor, eu coloquei um louvor que é Sinto Fluir. E primeiro a gente ouviu aquele louvor, e aí aquele louvor tocando, eu olhava para eles assim, eles tudo meio assustados, eu até falei para Deus assim, Senhor, parece que isso aqui é um culto. Ele falou exatamente, hoje verdadeiramente a tua casa vai cultuar a mim, porque quando a verdade, perdão, reconciliação, isso é adorar a mim na prática, isso é comer de Cristo na prática. Ai, aquele que come e bebe de mim, por mim viverá. A palavra diz. Coisa linda. E aí, dá-lhe chorar, né? E dá-lhe chorar. E chorava, e aí olhando no olho de cada um, pedindo perdão. E foi muito forte. Assim, eles estavam meio assustados olhando para mim. E eu lembro que o Dudu... E o Senhor falou para mim assim, Sinara, já é tempo, porque já estão... Olha só, o Dudu já está ouvindo histórias que não são verdadeiras a teu respeito. Olha como Deus é cuidadoso. E aí, quando eu contei pro Dudu tudo, ele falou assim, mãe, um dia uma prima minha comentou que tu e o pai não casaram porque tu traiu ele. E do jeito que foi falado, né? Só foi falado isso, não foi dado uma continuação, enfim... Então, assim, eu estava dando a oportunidade para que qualquer um falasse de qualquer jeito. Então, quando você vem e você conta a verdade, não a tua verdade, a verdade. Eu não fui contar a minha verdade, eu contei a verdade. E você cala todas as outras vozes, né? É aquilo que eu falo, o meu passado, se ele quiser vir bater na minha porta, alguém do meu passado dizer assim, ô Sinara... ou dizer para os meus filhos, né? Dudu, João, Pedro, a tua mãe fez isso, isso, isso. A tua mãe era isso. Eles vão dizer assim, ok, tudo bem. Mas eu já sabia porque ela já me contou, eu já ouvi da boca dela. Gente, que sensação maravilhosa. Porque enquanto a gente tem algo, a gente está devendo algo, né? Lá do passado... Vira e mexe, isso vai bater na nossa porta uma hora, sabe? A gente parece que vive sempre no medo, sabe? No medo que alguém vai falar, alguém vai comentar. Gente, isso é horrível, horrível. Por isso, vá para o Senhor, pede para o Senhor uma estratégia, como fazer, pede para o Senhor gerar isso no teu coração para que você tire da mão de Satanás qualquer legalidade, qualquer legalidade. E aí, naquela mesa... a gente, né, chorei bastante, contei, e eles estavam assim meio assustados. Aí eu falei assim, agora, e o Jean ali do meu lado sempre me ajudando, né? Eu falei assim, agora eu queria que vocês sentassem no sofá. Que aí o Jean já estava lá esquentando água para me lavar o pé deles, e eu lembro que quando eu lavei o pé do João, que foi meu filho mais velho, comecei a pedir perdão, né, em relação, né, a toda a minha história com o pai dele, né? Porque a gente acaba não dando mais certo como marido e mulher, só que os nossos filhos são prejudicados, né? A gente acaba arrancando eles da convivência do pai, da avó. Muita gente sofre num divórcio, né? E querendo ou não, por mais que a gente esteja fazendo o que era bom para aquele momento, mas é inevitável que as outras partes sofram, né? E então eu comecei a pedir perdão por isso, é como se eu estivesse pedindo perdão para o meu filho e para o pai dele também naquele momento ali. E foi muito extraordinário, assim, sabe? Muitas vezes eu estava olhando para o João, era como se eu estivesse vendo o pai dele ali, sabe? E eu chorei muito, 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 muito. E naquele momento o João chorou muito. Fiz a mesma coisa com o Dudu, fiz com o Pedro, e a gente teve muito choro mesmo. Eu de verdade, gente, eu tenho uma amiga, Ju, ela falava pra mim assim, amiga, tu não sabe, tu não tem ideia do que tu fez. Tu não tem ideia do que tu fez na tua geração. Tu não tem ideia do que tu causou espiritualmente na tua casa. De verdade, gente. Aos poucos eu vou entendendo cada dia mais. Mas foi algo surreal, eu só obedeci. De verdade. E depois do lava-pés, o meu marido veio e disse assim, agora a gente quer lavar o teu pé. Aí eles lavaram o meu pé, era uma choradeira, gente, era mais choro do que qualquer coisa. Misturava com aquela água da bacia.
Era muito choro. E aí no final eu peguei o pão, o suco, e nós ceamos e eu falei, hoje, verdadeiramente, a gente como família está comendo e bebendo de Cristo. E o Senhor falou comigo naquele momento, Ele falou assim, é por isso. É por isso que eu morri. É para que houvesse perdão, reconciliação nas casas, nas famílias, o coração dos pais se convertendo aos filhos, dos filhos aos pais. É para isso, é por isso. E aquilo assim me trouxe uma força dentro de mim, sabe? E uma gratidão no meu coração por estar realmente usufruindo do benefício que a cruz me traz. Mas a gente não usufrui disso, a gente não usa aquilo que é nosso, não acessa porque não entendemos, porque não queremos renunciar, porque não queremos morrer para nós mesmas. Então, sabe, é por isso que muitas coisas a gente não acessa no Senhor, é por isso. Mas está tudo ali, isso ali estava tudo disponível para mim, o Senhor só precisava que eu obedecesse, eu me colocasse naquele lugar e o resto Ele ia me ajudar, e Ele me ajudou em tudo. E aí no final o Senhor falou, eu quero que vocês orem juntos como família. E nós oramos tudo abraçado. Gente, era como se um tivesse sendo costurado no outro. Um costurado no outro, sabe? Foi uma sensação tão alegre, algo tão maravilhoso que eu não sei explicar. Eu não sei explicar de verdade. Eu só sei enxergar todas as maravilhas que a minha vida e a minha casa têm vivido, sabe? Todos. E eu sou muito grata a Deus por não ter desistido de mim. Sou grata a Deus por ter me ajudado a não desistir, a não me acovardar. Mas Ele me deu um espírito de ousadia, de que a verdade é sempre primordial, é sempre em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, faça, porque não, você vai colher frutos disso, sabe? E não negocie com a verdade, não negocie, isso tem que ser teu princípio, isso tem que ser inegociável, tem que ser teus valores, sabe? E depois daquilo a gente foi comer pizza, né? Meu marido foi buscar pizza e depois no final a gente estava conversando como... Eu pensei que os meus filhos nem falaram comigo direito e no final eles abriram o coração. Mãe, eu tinha dúvidas disso, eu tinha dúvida daquilo, na história do Dudu. Ai, gente, foi tão libertador poder trazer essa clareza para eles. No outro dia, assim, eu tava andando nas nuvens. Falei, gente, como que tudo isso, que parecia que eu ia morrer. Tanto é que no dia que eu tava me preparando, eu falei assim, ai, amor, eu ficava só assim, meu Deus, amor, meu Deus. Ele falou, credo, amor, parece que tu tá indo pra cruz. Eu falei, tu acha que eu tô indo pra onde? É pra lá mesmo que eu tô indo. Mas é morrer pra minha justiça própria, pros meus medos, pra minha vergonha, pro meu orgulho, pra minha autoridade de mãe, achando que eu sou superior a tudo e a todos, né? Pra toda soberba. E eu lembro que quando eu levantei no outro dia, o Senhor falou assim, ó, hoje você trocou as tuas vestes de vergonha. Gente, quando eu falei em vários vídeos para vocês que eu tinha vergonha da minha história, ali começou um novo capítulo da minha história. Ali eu resolvi meu passado, eu fiz as pazes com o meu passado e comecei a olhar até com amor para mim, sabe? Me perdoei, dizendo assim, eu errei muitas coisas, eu errei com muitas pessoas, mas a partir do momento que eu descobri a verdade, que eu conheci o que é verdadeiro, a partir do momento que eu conheci o primeiro e o verdadeiro amor da minha vida, que é Jesus, Ele me transformou em uma nova criatura. É transformação, e transformação é de dentro para fora. E vai levar tempo, né? Começou em 2019, 20, 21, 22, eram 3 anos ali, ó, sendo trabalhada para poder sentar com eles na mesa. E de 2022, 23, 24, 25, 26, são 4 anos para começar a estar gravando esse vídeo para vocês. São 4 anos depois da mesa, mas desde o processo de cura,
7 anos. 2019 para 2026. São 7 anos. 7 anos depois, eu estou na fase final do meu livro, né? Aquilo que eu nunca imaginei, que depois, quando Deus foi me revelando, era um sonho, e daqui a pouco está virando uma realidade. E daqui a pouco ele vai estar aqui na minha mão, né? E olhar aquilo e dizer assim, como que a minha história se tornou uma ferramenta de autoajuda, de ajuda, de libertação, de cura para outras mulheres. Mas sabe por que a minha história se tornou essa história de cura? Porque Jesus entrou. Porque Jesus entrou nessa história e pôde transformar ela em um grande testemunho de cura, libertação. E que, com tudo isso, para terminar esse nosso episódio de hoje, a nossa história, o nosso passado não nos define. Porque se falasse para a Sinara de 7 anos atrás que tudo isso aqui ia acontecer, eu ia dizer, duvido. Como? Por quê? Porque o meu filtro, as minhas lentes, eram um filtro de dor, lentes de quem estava totalmente perdida, enganada. Hoje não, hoje eu consigo olhar para tudo isso e dizer, meu Deus, glória a Deus, obrigado, Jesus, por ter me encontrado, obrigado por não ter desistido de mim. E eu quero declarar, eu sempre falo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, toda vez que eu testemunho o que Ele fez na minha vida, eu estou dizendo, faz na vida dela também, Jesus. E eu declaro que Jesus está fazendo, Jesus vai te ajudar a colocar a casa em ordem. Jesus vai te ajudar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Que você não vai ter medo, insegurança, temor. Mas eu declaro sobre a tua vida o espírito de ousadia, de intrepidez. Uma filha de Deus ousada, que sabe quem é, que sabe que é amada pelo Pai e que tudo aquilo que o Senhor te pedir, você não vai parar, você não vai desistir. Mesmo que você não entenda, você vai se posicionar, porque os frutos vão ser frutos dignos de outras pessoas se alimentarem e serem curadas desse fruto. Nunca esqueça, não é só sobre você. Não seja egoísta achando que é só sobre você e a tua casa. Existe uma multidão de pessoas, de mulheres, famílias, filhos, esposos, esperando um posicionamento teu para aquela mulher ser tocada, curada e uma casa curada e restaurada através da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer. Até!